A aula de hoje é sobre locução verbal e também formas nominais do verbo. Bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula de hoje? A nossa prévia para a nossa aula presencial lá no Zoom? É muito importante que vocês assistam essa prévia, tá bom? Porque aí vocês já chegam lá com um pouco de conteúdo e também com dúvidas, para vocês poderem me perguntar e a gente juntos tentar encontrar as melhores respostas e aprendermos juntos esse assunto. Vamos lá, locução verbal. O que é isso, professora? A gente já viu locução adjetiva, né? Que eram dois adjetivos, duas palavras trabalhando como um adjetivo. Vocês se lembram disso? Quando a gente falava assim, bigode de gato. De gato é uma locução adjetiva, ó. Duas palavras, de e gato. Essa locução adjetiva, de gato, é uma característica do bigode, não é? Então, de gato trabalha como se fosse um adjetivo. E eu posso substituir de gato por qual adjetivo? Bigode felino. Então, o adjetivo felino, ele pode ser substituído por uma locução adjetiva chamada de gato. É chamado de locução, pessoal, porque locução são duas ou mais palavras. Então, adjetivo é uma palavra só. Locução adjetiva são duas ou mais palavras que funcionam como um adjetivo. Na locução verbal é a mesma coisa. Eu tenho dois verbos funcionando como se fosse um só. E você está cansado de usar isso, locução verbal, e não sabe que o nome é esse. Na verdade, a gente usa até mais locução verbal do que o próprio verbo. Vamos ver aqui? A gente fala assim, eu vou comer, não é? E raramente a gente fala, eu comerei. Ah, eu vou comer açaí. Não é muito mais fácil falar vou comer? Não é muito mais comum, na verdade? Raramente a gente fala assim, comerei açaí hoje. E outra coisa, outra frase, outro exemplo, perdão. Eu ia cantar, mas fiquei com vergonha. Aqui, ó, eu ia cantar. Ia cantar é uma locução verbal. Eu tenho dois verbos, o verbo ir e o verbo cantar. Eles podem ser substituídos por um único verbo, que é cantaria. Mas a gente quase não usa cantaria. A gente fala muito a locução verbal ia cantar. Não é verdade? Em vou comer, aqui é o verbo ir no futuro e um verbo comer no infinitivo. Já vou explicar para vocês o que é infinitivo. Então, resumindo essa parte, locução verbal é uma sequência de dois verbos que exercem a função de um. Esses dois verbos ali, ó, vou e comer, eles estão exercendo a função de comerei. O ia e o cantar está exercendo a função do cantaria, certinho? A locução verbal, gente, ela é formada por dois verbos. O primeiro sempre se chama verbo auxiliar, o primeiro. Ó. O segundo sempre se chama verbo na forma nominal. A mesma coisa aqui. Verbo auxiliar, verbo na forma nominal. O segredo de tudo, da locução verbal, disso tudo, é o seguinte. O verbo auxiliar, ele sempre está conjugado no presente, no pretérito, que é o passado, né? Ou no futuro. Vamos ver se é verdade? Vou está no futuro. Eu vou comer, né? Está no futuro. Eu ia cantar. Ia está no pretérito. Certinho? Então, os meus verbos auxiliares estão conjugados. Depois do verbo auxiliar, eu tenho o verbo na forma nominal, que eu já vou explicar para vocês o que é. O verbo comer e o verbo cantar. Vejam que eles estão terminando com R, né? Lembra que eu expliquei para vocês
que o verbo no infinitivo, ele termina com ar, ir ou or? O verbo no infinitivo, ele está numa forma nominal. São 3 formas nominais que existem. Todos os verbos, prestem atenção, todos os verbos da língua portuguesa, eles possuem uma forma nominal. A primeira forma nominal é o infinitivo, é quando o verbo termina com ar, ir ou or. Aqui faltou o or, né? Mas tem também, tem o por, compor, repor, o verbo terminado com or. Eu posso pegar qualquer verbo e colocá-lo na forma nominal e infinitivo. Por exemplo, nós passearíamos em Búzios. Passearíamos vem de qual verbo? Ele vem de uma raiz, de um verbo, né, inicial, de uma forma inicial, perdão. Passearíamos vem de passear. Passear termina com ar, não é? Quando eu coloco o meu verbo terminando em ar, ir ou or, eu estou colocando no infinitivo. É um modo que eu chamo de forma nominal infinitivo. Certinho? Tranquilo até aí? E o meu verbo no gerúndio? O verbo no gerúndio, ele termina em ando, endo, indo ou ondo. Aqui tem uns exemplos, ó, julgando, correndo, sorrindo, pondo. O gerúndio, ele significa movimento, que alguma coisa está acontecendo, né? Eu chorei, ó, no passado. Eu chorarei no futuro. Eu choro no presente. Mas quando eu falo assim, eu estou chorando, essa ação está sendo contínua. Ela está acontecendo no momento, está chorando, está chovendo. Entenderam? Esse é o meu gerúndio. Quando eu aprendi forma nominal, o que eu mais gostava era o gerúndio. E eu tenho também o particípio. O particípio, ele me lembra um passado. É quando o meu verbo termina em ado, ido, sonhado, ido, perdão. Ó, julgado, corrido, sorrido. Às vezes o particípio parece um adjetivo. Qual é o particípio de amassar? Quando amassar termina com ado, hein? Amassado. Não parece com um adjetivo amassado, papel amassado? Então, o particípio, às vezes, ele se parece muito com um adjetivo. Mas dá pra gente diferenciar na nossa frase, né? Na nossa oração. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que todos os verbos que existem na língua portuguesa possuem 3 formas nominais. Eles podem ir para o infinitivo, para o gerúndio ou para o particípio, tá? Na minha locução verbal, eu tenho 2 verbos trabalhando como se fosse um só. Um é um verbo conjugado e o segundo é sempre na forma nominal. Pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Ó, ia cantar, né? O verbo conjugado, que é o verbo auxiliar, mas o verbo principal no infinitivo. Os 2 aqui estão no infinitivo, mas existem outros exemplos. Por exemplo, ele estava chorando. Estava é um verbo no passado, verbo auxiliar conjugado no passado. Chorando é uma forma nominal no infinitivo. Então eu tenho aí uma locução verbal que tem a forma nominal gerúndio. Tá bom, pessoal? A locução verbal é sempre isso, é uma continha matemática na língua portuguesa. Verbo auxiliar mais o verbo principal. Verbo auxiliar conjugado presente, passado, futuro. E o verbo principal na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, na nossa aula, a gente vai fazer uns exercícios para memorizarmos mais ainda. E se ficou alguma dúvida, vocês anotem para a gente poder saná-las lá no Zoom quando a gente se encontrar. Tá ok? Então, um abraço para vocês e até lá!